Será que investir R$ 100 hoje pode realmente fazer a diferença no meu futuro? Eu andei pensando aqui, como vocês sabem, hoje é segunda-feira, de trazer algum investimento na prática. Confesso que eu não sei ainda no que eu vou aportar. Eu vou mostrar o que está passando aqui na minha tela. Eu estou com o aplicativo do Investing aqui ligado. Vou deixar para vocês verem exatamente o que está passando. Olha como abriu o mercado hoje. As criptomoedas seguem alta. A Petrobras está forte, o dólar está um pouco atrativo, esse preço de 5,30, 5,31. Vale sempre fortíssimo, Banco do Brasil ainda está bom para compra, na minha opinião, ali por volta dos R$ 22. Mas eu confesso que não sei, porque renda fixa eu já estou com muito, vocês viram aí no canal, estou com por volta de R$ 50.000 investidos em renda fixa, aportando demais e aproveitando essa alta da taxa de juros. Então, até o final do vídeo, eu vou descobrir qual investimento eu vou fazer. Para isso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E antes de você continuar o vídeo, eu tenho que fazer um agradecimento aqui, que eu acho muito justo agradecer pelo vídeo que eu trouxe referente à taxa de juros aqui no canal. Vocês reagiram de forma muito boa. O vídeo bateu mais de 800 views. Simplesmente foi o vídeo que pegou mais views até hoje aqui no canal. Mas este não é o foco do vídeo. O foco do vídeo vai ser trazer algum investimento, como eu trago toda segunda-feira, mesmo não sendo fácil, e explicar por que eu decidi escolher esse investimento. Mas para isso, fica aí até o final do vídeo, que já já eu vou ver o que eu estou pensando aportar mais na minha carteira e já trago aqui para vocês o investimento no canal. Acabei de olhar minha carteira aqui e eu vi que eu preciso aumentar a posição em fundos imobiliários. Hoje eu tenho 3 fundos imobiliários na minha carteira, que são o BTHF11, que é referente ao do BTG, o XPML11, que é o do XPMOLs, e o POR11, que é do Polo Crédito. Vamos lá, vamos diferenciar os três aqui para vocês entenderem. Eu já fiz um vídeo falando, mas vou entrar um pouco mais em fundo imobiliário só para tirar algumas dúvidas de vocês. O BTHF11 é um fundo imobiliário híbrido, ou seja, ele investe em tijolo e investe em papel. O que significa dizer que investe em tijolo? É como se ele investe em galpões logísticos, em shopping centers, etc. Já quando você investe em papel, você investe em dívidas, você investe em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. O BTHF11 do BTG, ele engloba esses dois, que ele tem uma parte de investimentos dentro dele em tijolo e uma parte em papel. Já o POR11, que é um fundo imobiliário que eu venho investindo bastante, que vocês sabem, ele investe só em papel, ou seja, ele só investe nas dívidas. E o XPML11, que é muito conhecido para quem tem fundo imobiliário ou quem já entende um pouco mais sobre o assunto, deve conhecer o XPML11, que ele é bem famoso. Esse investe em shoppings como Cidade Jardim, Pátio Higienópolis, Catarina Outlet, dentre outros. Mas por que eu estou querendo investir em algum fundo imobiliário? Basicamente porque eu vou ter uma renda passiva mensal e eu quero aumentar essa minha renda passiva mensal. Hoje vocês sabem que fixo eu devo receber ali por volta de uns 70, 80 reais de fundo imobiliário. Às vezes pinga um pouco mais no mês por conta de algum pagamento de alguma empresa, de alguma das minhas ações que pagam trimestralmente e semestralmente. Os fundos imobiliários têm o diferencial que eles pagam todo mês, ou seja, você consegue ver a Datacom. Para quem não sabe, a Datacom é até quando você pode comprar o fundo imobiliário para receber na próxima data de pagamento que eles anunciam. E, basicamente, por que eu invisto em algum fundo imobiliário? Porque eu quero ter uma diversificação. Eu não gosto de deixar todo o meu patrimônio em alguma empresa ou só em algum fundo imobiliário. O mais importante para mim é conseguir diversificar. Muitos investidores costumam dizer essa frase: não adianta você colocar todos os ovos na mesma cesta, porque senão pode dar muito bom, como pode dar muito ruim. Então, por isso, é um outro motivo que eu selecionei porque eu invisto em fundos imobiliários. Outro ponto, a liquidez é um ativo que tem uma boa liquidez, eu consigo assim vender ele até um dia útil. Então, se hoje é uma segunda, eu vendo ele, amanhã, terça-feira, já cai na minha conta. Mas para isso você tem que entender que é como se fosse você comprar uma cota que é listada na nossa bolsa da B3, ao invés de você precisar comprar um imóvel de fato. Porque, na minha opinião, faz mais sentido investir num fundo imobiliário do que investir, às vezes, num imóvel. Primeiro, a questão do acesso. Esse fundo imobiliário, esses que eu invisto, tirando o XPML11, que é um pouco mais caro, tanto o BTHF11 quanto o POR11, eles são ali por volta de R$ 8 a cota.
então é baratíssimo, qualquer um consegue ter acesso, basta você entrar na bolsa e pesquisar o nome desses fundos imobiliários e comprar, é muito simples. E a partir disso você já gera uma renda passiva mensal. Enquanto se você tem um imóvel, você não consegue ter uma renda passiva mensal, a não ser que você esteja alugando ele. Mas, por exemplo, se você quiser vender um imóvel, pode ser que você leve bastante tempo, pode ser que o imóvel se desvalorize de forma absurda. Já o fundo imobiliário, você consegue vender ele em um dia, consegue acompanhar os relatórios dele, ver se faz sentido manter ele na carteira ou não. Por isso que eu acho que faz muito sentido você investir em fundo imobiliário. Claro que isso não é uma recomendação de investimentos. Tudo que eu faço aqui é o exemplo do que eu vejo como uma boa carteira diversificada a médio e longo prazo. Mas não necessariamente você tem que pegar e copiar exatamente o que eu faço. Porque pode ser minha carteira, ela tenha bons lucros, como pode ser que ela não tenha. Eu acredito que vai ter bons lucros, mas isso não é recomendação de investimentos. Outro ponto que eu gosto de investir em fundos imobiliários, pelo simples fato de ter uma potencial de valorização. Os fundos de tijolo conseguem ter mais valorizações, na minha opinião, pela cota, porque eles são um pouquinho mais voláteis, assim. Os fundos de papel, eles conseguem ficar ali, mas, por exemplo, o Port 11 ele varia entre 7,50 no máximo a 8,20 no máximo. Nada de variação de mais de R$ 1. Já o XPML 11, vocês viram, já fiz investimento aqui no canal, comprando ali a R$ 98 por volta disso, hoje está 106. Então subiu muito. Mas o meu objetivo não é ganhar a curto prazo, nem a médio prazo, é manter e continuar aportando cada vez mais, porque o foco de investir em fundos imobiliários não é ganhar com valorização e sim com dividendos, ou seja, se o fundo está bom ainda, está barato, para mim é melhor. Como investidor, eu prefiro que o fundo esteja barato para conseguir ir aportando cada vez mais. O principal ponto que as pessoas reclamam de investir em fundos imobiliários é porque elas não sabem o que fazer. O que eu quero dizer com isso? Quando elas recebem o dividendo na conta, elas já vão e gastam com qualquer outra coisa. Aqui no canal eu faço totalmente diferente. Por isso que a carteira vem dando certo e trazendo bons resultados. Porque eu pego os dividendos e reinvisto eles. Seja eles talvez no mesmo fundo imobiliário, ou em algum outro, ou em alguma empresa que está descontada, mas eu reinvisto em algum ativo. Isso é o principal ponto, que você tem que ter essa mentalidade de reinvestir os dividendos, porque só assim os juros compostos vão trabalhar ao seu favor. Mas antes de eu mostrar qual investimento eu decidi fazer e qual fundo imobiliário eu escolhi, ou se eu aportei algum novo, eu tenho que trazer os principais riscos de você investir de forma geral no fundo imobiliário, que muita gente acha também que só tem pontos positivos e não. Tudo a gente tem que apresentar também os pontos negativos. Principalmente o BTHF11, que é o que eu devo investir, eu vou trazer um dos principais riscos. Mesmo ele sendo um fundo bem diversificado, ele está sujeito à variação do valor de mercado das cotas. E o que isso significa? Que se o mercado de fundo imobiliário como um todo ele começar a cair, os ativos dentro deles vão começar a sofrer. A vacância, o crédito imobiliário pode ser inadimplente, até mesmo ter uma crise no setor imobiliário. Ou seja, isso faz com que o preço da cota caia. Para aquela pessoa que pensa a curto prazo, não faz sentido investir, eu diria que em nenhum ativo de renda variável. Aí a pessoa que quer investir a curto prazo, vale mais a pena ficar só na renda fixa, surfar essa onda da taxa de juros aqui no Brasil. Outro ponto, o BTHF11 é um fundo imobiliário híbrido, como eu falei para vocês, que ele paga uma renda mensal de ali por volta de 0,09 por cota, porque muita gente se confunde. A pessoa pensa, se eu investir R$ 1.000, quer dizer que eu vou ganhar 1.000 vezes 0,09 no próximo mês? E não. O fundo imobiliário, assim como as ações, eles te pagam por quantidade ou de cotas ou de ações que você tem na sua carteira, não pelo valor que você tem investido. Isso você tem que entender, porque muitas pessoas se iludem e acabam não entendendo isso porque às vezes entram no lugar errado. Mas um mandato híbrido significa que parte dele está em crédito imobiliário, ou seja, ele pode ter um risco de crédito ou de duration. Até mesmo se a taxa de juros, se os juros subirem muito rápido, esse fundo imobiliário pode acabar sendo penalizado. Por exemplo, CRIs, títulos indexados ao IPCA, etc.
Ponto é a questão do valor patrimonial, que eu vejo que é um dos principais pontos que eu busco e muitas pessoas costumam buscar quando elas vão investir em algum fundo imobiliário. Geralmente, se o fundo imobiliário está abaixo de 1, quer dizer que ele está barato. Claro que a gente tem que analisar diversos fatores, não é só o valor patrimonial. Muitas pessoas olham muito para o yield, que é o dividend yield, que é quanto que ele paga durante o ano. Mas enfim, a gente tem que saber que todo fundo imobiliário existe risco. Tem a questão da tributação, tem a questão da vacância, de elevação de custo, manutenção, impostos. Tem várias coisas que a gente não faz, que muitas pessoas não fazem ideia que sim, acabam podendo prejudicar o fundo imobiliário. Por isso que você tem que escolher bons fundos imobiliários e sempre ir acompanhando os relatórios. Não adianta você querer ter 50 fundos imobiliários na carteira se você não consegue acompanhar o relatório de 5, por exemplo. Por isso aqui no canal eu trago poucos fundos imobiliários, como eu tenho aqui na carteira, são 3 fundos imobiliários. Confesso que eu pretendo começar a ter 4, mas ainda não é o momento. Quero primeiro aumentar a posição nesses 3 que eu tenho, para depois aumentar mais o fundo imobiliário. Mas não quero ter mais de 5 fundos imobiliários na minha carteira, porque eu não acho que faz sentido. Senão fica até um pouco difícil de acompanhar, porque tem a questão do relatório das empresas, das ações, que eu também gosto de acompanhar. Mas enfim, agora eu vou deixar o investimento que eu fiz na prática. Hoje foram R$100 no BTHF11. Como vocês podem ver, eu vou deixar aqui do lado, que eu consegui comprar hoje ali por volta de 11 cotas. Então isso vai aumentar a posição. Eu já tenho uma posição bem relevante no BTHF11, mas eu quero aumentar a posição em fundos imobiliários. E eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E no mais, você está investindo em fundo imobiliário também? Ou você só investe em renda fixa ou só investe em ações? Deixa aqui nos comentários como está a sua carteira, como está a diversificação da sua carteira. E se você também é um investidor como eu, que investe a médio e longo prazo e busca, junto comigo, chegar na luta pelo milhão. É isso, galera. Deixa o like, se inscreve, tamo junto.